Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso quadro Direitos Trabalhistas para responder as principais dúvidas mesmo. E hoje nós vamos do início, mesmo, do básico, com a doutora Patrícia. Né? O que é uma ação trabalhista, doutora? Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, as principais dúvidas, né, que os trabalhadores, quando vêm buscar a gente, têm em relação à ação trabalhista quanto tempo eu tenho para entrar com a ação, né? Demora? Tem que pagar alguma coisa? Né? Então, a gente tem aqui o vídeo que a gente vai fazer aqui uma mistura das principais perguntas e responder de forma clara. Então, a primeira demora, né? O processo trabalhista, ele demora? E a verdade é que não, né? Hoje a gente tem a Justiça do Trabalho, uma das mais rápidas. Então, quando o trabalhador, ele distribui o processo, em alguns meses é marcada uma audiência inicial. Naquela audiência, pode o trabalhador fazer um acordo, até muitas vezes acontece do próprio processo acabar nesse primeiro momento, ou então ele vai se prolongar, vai ter uma sentença, pode ir para um tribunal, mas ele não costuma demorar muito, tá? Enquanto a gente tem aí na justiça comum uma média de até 10 anos, né, para um processo de origem comum, enfim, a gente tem aí uma média de 3 anos para os processos da justiça do trabalho. E é assim, a gente está colocando isso em processos que realmente não se prolongam por muito tempo, que tem recursos até os tribunais superiores que realmente acabam se prolongando. Via de regra, a gente tem até um processo mais rápido, que não vai com instâncias e que consegue ser resolvido aí em poucos meses ou até poucos anos. E aí, outra dúvida que surge muito é em relação ao custo, né? Então, eu tenho que pagar para entrar com esse processo? Claro que vai muito de advogado para advogado, pode ser que seu advogado cobre um valor inicial para entrar com a ação, mas para a justiça, você não tem que pagar nenhum valor inicial, tá? Principalmente se você ganha hoje o que é menos de 40% do regime geral da Previdência Social, que está aí em R$ 3.000, provavelmente você vai fazer jus à justiça gratuita e não vai ter nenhum custo com o processo durante todo o processo. Tá? Uma outra dúvida que surge muito é o tempo. Qual é o prazo da pessoa, do trabalhador, entrar com uma ação trabalhista? Exato. O prazo que o trabalhador tem para entrar com a ação é de 2 anos após o fim do contrato de trabalho. E esse período é computado com um aviso prévio. Então, se o trabalhador teve a extinção do contrato de trabalho dele, o último dia do aviso prévio, nos próximos 2 anos para frente, ele pode entrar com uma ação. Aí ele pode reclamar os últimos 5 anos. Tá, então, vamos supor que às vezes, quanto mais ele demora, mais ele fica aí sem receber algumas verbas. Ah, certo. Então, vamos supor que a pessoa foi dispensada agora, hoje, dia 2 de 5 de 2023, então ele teria até 2025 para entrar com essa ação. Isso. Né? Aí ele vai pedir dos últimos 5 anos, se ele entrar em 2025, vai pedir dos últimos 5 anos, como é que se conta isso? Então, na verdade, o período que ele pode, né, que a gente fala, eu posso pedir as verbas dos últimos 5 anos do contrato. Mas, na verdade, não é dos últimos 5 anos do contrato. É da data que você entra com a ação, você pode pedir os 5 anos para trás. Então, por que a gente fala não demore muito para entrar com a ação? Claro que tem também as questões que podem prejudicar de documentos, de testemunha, às vezes, né, essas questões elas ficam mais difíceis ao longo do tempo. Mas principalmente porque se o trabalhador ele tem um contrato de trabalho longo, e aí ele demora para entrar com a ação, o período que ele é computado é da data da ação a 5 anos para trás. Então, no exemplo que você deu, se o trabalhador ele é dispensado hoje, né, vamos pensar que ele não tem aí o aviso prévio para computar. Então, dia 2 de 5 de 2025, ele entra com a ação. Então, ele vai poder reclamar tudo a partir de 2020. Então, se ele trabalhou até hoje, em vez dele poder reclamar os 5 anos, ele vai poder reclamar só 3 anos, de 2020 até 2023. Tá? Então, se ele prestou serviço desde os anos de 1990, ainda assim serão só esses 3 anos. Se ele saísse hoje do trabalho e entrasse com uma ação amanhã, ele ia ter as verbas dos últimos 5 anos do contrato. Então, a gente sempre orienta, não demore, né, para entrar com a ação, porque acaba tendo mais prejuízo aí para o trabalhador. Maravilha. Acompanhe nosso canal. Em breve estaremos falando sobre insalubridade, periculosidade e outros assuntos do direito trabalhista que é de extrema importância, está no dia a dia de todo mundo, vamos dizer assim, todos os trabalhadores, né, praticamente eles passam por alguma situação que às vezes tem alguma dúvida e estaremos aqui, na medida do possível, esclarecendo. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.